Então, pessoas, recapitulando algumas questões aqui que talvez vocês não tenham se atentado ainda, viu? Do nosso conteúdo. Então, nós temos aqui a nossa apostila, certo? Então, a nossa apostila aí, ela vem falando sobre, né, cada unidade que a gente está utilizando no curso, está dividido o curso. E a única diferença básica, eu acho que a diferença principal, né, da sequência, da estrutura da nossa apostila em relação ao nosso curso, é essa aqui, ó, que eu falo sobre, na apostila fala sobre a unidade 7, certo? Inflação e correção monetária, que está no final, nós vamos ver agora na unidade 4, né? Então a gente joga essa unidade 7 para cá, beleza? Então é isso que a gente faz aqui no de diferente, né? A gente levou para cá a, a unidade 7. Essa preferência foi uma preferência adotada por nós lá atrás, quando a gente começou aqui o regime especial, né, na segundo semestre de 2020, porque não era só eu professor, era eu mais dois, e ficou. Eu, particularmente, se for pensar em termos de conteúdo, deixaria assim, né? Eu deixaria do jeito que tá, mas como ficou desse jeito, e alguns livros, viu? Alguns livros didáticos fazem isso também. Antes de chegar lá, depois que chega no juro composto, né? Foi o que a gente fez semana passada, né? Então, quando a gente ensinou o juro composto, aí de cara já pega e leciona operações com taxas, beleza? Então, geralmente você vê isso também em alguns livros didáticos. Então, faz sentido. Em termos didáticos, não tem tanta perda, não. Mas a única diferença, viu? A única diferença do fato da análise de operações com taxa estar aqui é porque eu não posso apresentar ainda para vocês a correção monetária aplicada nas rendas e anuidade e a correção monetária aplicada no sistema de amortização. Então, só por isso. E o livro básico que eu sigo, por exemplo, na disciplina quando era presencial, você tinha operações com taxas, né? Tanto no sistema de amortização como rendas e anuidades. Então acaba que eu vou ter que pular algumas aplicações com vocês das operações com taxas. Então essa que é a diferença básica. Mas enfim, talvez o semestre que vem eu volto pro lugar, né? Ou seja, talvez o semestre que vem permaneça desse jeito aqui mesmo, enfim. Fazer uma readequação à disciplina aí. Então, só recapitulando, beleza? Então, você que vai estudar aí, tá? Você que vai estudar aí, lembrar, né, que na verdade você vai sair da unidade 7 e vai ir direto à unidade 7. Desculpa. Você vai sair da unidade 3, né, que tá aqui. Você vai sair da unidade 3 e ir para a unidade 7. Aí depois você volta na unidade 4. Beleza? Então, fica uma antenada aí. Senão vai falar, professor, cadê o conteúdo? Não tá na sequência, não. Não, tá aqui. Beleza? Então deixa eu só aumentar aqui agora para melhorar a nossa visualização a visualização para vocês aí. Eu acho que fica melhor agora. Tranquilo? Então, em resumo, a gente terminou na unidade 3 semana passada e agora a gente não vai ver renda unidade. A gente vai ver inflação e correção monetária. Tranquilo? Depois a gente volta para renda e anuidade. Só que lá, né, o nosso conteúdo aqui vai chamar unidade 5. Beleza? Então é isso que eu quero recapitular com vocês. E dado aqui, vamos lá para nossa e eu vou mostrar para algumas coisas para vocês aqui também. Então nós indo lá para nosso capítulo, né, unidade 7. O que eu tenho no conteúdo aqui? Então, como vocês podem ver, inflação e correção monetária. Então, professor, não é o mesmo nome, não. Desculpa, gente. Não é o mesmo, não, não. O nome da nossa unidade é operações com taxas, né?
Algumas bibliografias você vai ver operações com taxa, outras vocês vão ver inflação e correção monetária. Mas o que acontece, né? Operações com taxa está aqui dentro desse conteúdo, beleza? Chama operações com taxa justamente porque o conteúdo de inflação e correção monetária já é da grade curricular de vocês aí da economia. Então, eu não vou me atentar muito para essas questões, porque vocês têm um curso só disso, beleza? Então, recapitulando aqui, vamos seguir a sequência e mostrar para vocês, né? Então, se você for ler a nossa apostila, você vai ver falando um pouquinho do que vem a ser a inflação, né? Inflação, o que que é, gente? Inflação é o aumento do preço, né? Um aumento do preço que podem. A inflação, o conceito de inflação pode ter diversas explicações dependendo da teoria que você está se embasando, né? Se é uma teoria ortodoxa, clássica, neoclássica, se é uma teoria desenvolvimentista, se é Keynes, né? Está usando Keynes para explicar o que é inflação. A inflação nada mais é do que a interseção entre demanda e oferta de dinheiro, M1, né? Enfim, então o que vem a ser inflação, eu não me preocupo muito, porque vocês têm aí um curso inteirinho para entender o que que é isso. É fato que a inflação ela prejudica a alta inflação. A inflação natural não, né? Existe uma inflação natural comum a todas as economias e vai acontecer sem nenhuma intervenção, né? Uma inflação natural. Vamos supor que é natural os preços ao longo do tempo aí, né? Ao longo de um ano, crescerem aí 3%. Até 3% todo mundo esperava, não impactou muito o planejamento, né? Não impactou muito o planejamento, porque o planejamento é um dos itens aí primordiais quando a gente está falando de inflação, certo? O problema da inflação é que impacta muitas vezes o planejamento nosso, planejamento de médio e longo prazo nosso, né? Enquanto agentes econômicos, analistas, planejadores, os agentes políticos, enfim. E, e uma das principais, né, um dos principais problemas da inflação é isso, mas tem outros também, né? Então aqui a gente colocou, o livro coloca algum desses problemas, né? O planejamento que eu comentei, o imposto inflacionário, vocês vão ver o que é imposto inflacionário na teoria do produtor, se não me engano, ou lá na economia monetária, alguma coisa assim. Torna os ilusórios os registros contábeis e projeções econômico-financeiro, né? Tem a ver com planejamento financeiro também. Dificulta operações do mercado, enfim, isso aqui são só alguns itens, né? Porque poderíamos elencar outros aí, certo? Poderíamos elencar outros itens. Beleza, e aí, né? Beleza, inflação é um construto latente, é algo que a gente entende que possa ocorrer, mas como mensura essa inflação? Aí nós temos os diversos índices de preço, certo? Nós temos os índices de preços, os números índices, que vocês já ouviram falar muito, capaz que nem estudavam economia ainda, quando ouviam falar, né? Ouviam essas siglas aqui, né? Ouviam falar sobre essas siglas aqui. IPC, IPCA, IGP, INCC, e, né, e o que, que vem a ser essas siglas aqui, e né, qual que é a sua composição, enfim. É o que eu vou comentar com vocês agora um pouquinho, beleza? No primeiro momento, né, seguindo aqui na estrutura da apostila, nós temos ele comentando, né, o que vem a ser essas siglas. Eu vou melhorar com vocês aqui o entendimento. Aí mostra os números que eu vou discutir melhor com vocês, não a partir da apostila, mas a partir agora de exemplos que nós vamos apresentar aqui, certo? Então vamos lá. Seguir aqui. Então, a mensuração da inflação ela é feita pelo índice de preços. Existem diversos índices de preços, gente.
Existem diversos índices de preços. Tem índices de preços regionais, nacionais, e cada um tem uma metodologia própria de medir a inflação. A inflação é o aumento dos preços, mas você pode perguntar quais preços? De quê? Dos produtos que nós consumimos no dia a dia, dos materiais da construção, de qual setor? Setor alimentício, os produtos finais, consumidores, né, finais nossos, ou os intermediários. O aumento do preço dos produtos que fabrica cimento. É isso? Dos salários na indústria siderúrgica. O que aumentou? Então, a primeira coisa que tem que perguntar, né, quais preços? E é por isso, né, um dos motivos, né, que existem diversos índices de inflação. Que muitos têm objetivos de mensurar coisas diferentes, preços diferentes, aumentos diferentes, fenômenos diferentes, certo? Então, fiquem atentos a isso. Não existe um único índice de inflação, e se existem diversos, não é simplesmente porque cada um quer concorrer por qual ser o melhor, não, né? Que um inventa uma coisa, outro inventa outra coisa, não, é porque tem que medir muitas coisas mesmo. E falta ainda, né? Você vai, por exemplo, ali em Monte Carmelo, como você sabe que aumentou como que aumentou o preço final dos produtos alimentícios em Monte Carmelo, por exemplo? Não tem gente lá que mensura isso, talvez. Não sei, tô chutando, né? Porque a UF tá lá agora. Mas uma cidadezinha pequena aqui perto. Como você vai medir o aumento dos preços dos produtos alimentícios em Pedrinópolis, sei lá, Santa Juliana? Não tem ninguém que mensure isso lá. Mas, como de repente tem alguns que mensuram isso aqui em Uberlândia, por analogia e por considerar que de repente está perto, talvez o impacto, os aumentos foram parecidos. É isso que acontece. Você não tem todos os índices, você não tem todas as observações necessárias para aumentar, para inferir sobre o fenômeno de aumento de preço necessários. Mas você tem diversos, e por, né, analogia, por estimativa, você acaba concluindo sobre outros. Tranquilo? Existem diversos índices de preços mais famosos, né? Lembrando que as três principais agências que mensura aí, né, os índices de preço no Brasil é FGV, IBGE e a FIP, certo? Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, IBGE e FGV. Aí cada um mensura um punhado de índices diferentes. Então nós temos aí o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, IPCA, INPC, IPA, INCC, IGP, aí tem GPM, OP, oferta interna, né? IPC da FIP, né? O mesmo nome, né? IPC de um, IPC de outro. IPC FIP, IPC, não sei se é de GES, não sei, não lembro. Ou do próprio IBGE. IGPM, né? Enfim, tem o IGP, o IGPM. E cada um tem uma metodologia diferente, gente. Cada um tem uma metodologia diferente. Por exemplo, o IPCA, o IPC da FGV, né? E tem o IPC da FIP também. O IPC, por exemplo, né? O IPC, ele mensura o aumento de preços no varejo. Eu não vou explicar todos aqui, não. Vou só dar uma ideia para vocês de como mensura isso aí, viu, gente? Vamos pegar o IPC aqui, ó. Então, aumento de preços no varejo das famílias com renda mensal de 1 a 33 salários mínimos. E isso é feito em 7 capitais. Como que é feito isso? Então vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então qual que é a ideia? A ideia é mais ou menos o seguinte. Ora, chegamos lá. Vou dar uma data aqui. Certo? Vou dar uma data aqui esporádica. Isso é um aleatório. Chegamos aqui em começo de 1990. Beleza? 1990. Aí você pegou,
Levantou. Levantou ali. Não sei, tô chutando também, viu? 1.000 famílias. 1.000 famílias. 1.000 famílias. Ok? E essas 1.000 famílias divididas aí em 7 capitais, vamos supor, 1.000 famílias em São Paulo, Rio de Janeiro, né? BH, no caso, e assim por diante. Né? E pegou e fez apontamento dessas famílias. Ora, aí outra coisa, essas famílias tinham uma restrição, são famílias aleatórias, né? Uma que ganha um salário mínimo, outra que ganha 3 salários mínimos, outra que ganha 15 salários mínimos, outra que ganha 16 salários mínimos, e assim por diante. Então, dentro dessas 1.000 famílias aqui, certo? Dentro dessas 1.000 famílias aqui, você tem diversas famílias, uma que ganha 2, 3, outra 16, 15 salários mínimos, e em 7 capitais diferentes. É uma amostra. Essa amostra tem qual característica? Essa amostra tem como característica residir em uma dessas 7 capitais e possuir até 33 salários mínimos de renda. Certo? Então, aí beleza. Beleza, então essa é a característica da amostra. Aí foi lá e pediu durante talvez, não sei, tá? 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez mais, né? Durante um ano. Pediu durante um ano. A FGV, né? Pediu para essas famílias aqui durante um ano anotar o que elas gastam. Então, anotar o que ganha lá, que ela gasta lá de feijão. Feijão. Aí uma lá falou que gastava 100 de feijão todo mês. Arroz, certo? A outra falou que gasta 200, não, 100 de feijão é muito, né? Eu acho que eu tô doido aqui. 100 é muito. Mas aqui outro falou que a 30 de feijão, 50 de arroz todo mês. A cinema. Cinema, viu? Aqui é varejo, mas talvez é o consumo de uma forma geral. Entra aqui também, cinema. Alguns falaram que nunca não gasta, quem ganha um salário não tem condições de ir ao cinema. As outras que ganham 4 salários, aí tem aqui, né? Algumas que ganham, aí você separa certinho, né? Quem ganha 4, 5, 10, 15, 20 salários mínimos, 30 salários mínimos. Aí algumas falou que gasta com a família R$ 50 no cinema e assim por diante. Beleza? Aí você fez um apontamento, aí você vai ter uma visão geral de qual que é a cesta, né? Cesta de consumo de cada família. Beleza? De cada família. Aí de repente você vai ver que para essa família específica aqui, ó, o feijão representa 0,5% da renda dela. Para essa família aqui, o arroz representa 0,7% da renda. O cinema, 0,7% da renda. Aí beleza, isso aqui é para uma família, né? Aí você faz a mesma continha aqui para a segunda família. Essa família aqui é uma família que ganha 4 salários mínimos. Beleza? Aí faz uma outra conta, a mesma continha para uma outra que ganha 1 salário mínimo. E assim por diante. Aí você vai chegar na base, por exemplo, né? Uma média. Exemplo aqui de média, mas não necessariamente é média, né? Você vai chegar aqui na média de, por exemplo, das 1.000 famílias, né? Das 1.000 famílias. Você vai chegar aqui em que o feijão, em termos médios, para essas 1.000 famílias, a proporção que ele está na cesta básica de consumo das 1.000 famílias é de 0,33%. O arroz, beleza? O arroz por exemplo, 0,45% e assim por diante. Aí vamos supor que você consegue levantar aqui em torno de 300 produtos que explicam o consumo, né? Que explica o consumo
em 80% da renda dos indivíduos. Beleza, tá aqui. Ah, então 0,33, arroz. Aí tem aqui lazer, né? A viagem também. A viagem, por mais que tem umas que viajam, outros não viajam e assim por diante, certo? Aí você vê que de uma forma geral, de pessoas, de famílias de 1 a 33, né? 33 salários mínimos, você vê que em média representa 0,80% da renda. Tranquilo? Viagem, por exemplo. Então você tem aqui uma média de 300 produtos. Então a partir do padrão de consumo. Certo? Beleza. Aí o que, que acontece? Você tem um apontamento, aí você tem a cesta de produtos inicial, o ponto base que você começou a calcular o índice. Fez todo esse estudo aqui em 1990, né? Fez todo o estudo em 1990. Tranquilo? Todo estudo em 1990. Todo esse apontamento. Para quê? Para você calcular a cesta básica de consumo do perfil dessas famílias aqui, ó. Famílias de até 33 salários mínimos que moram em 7 capitais no Brasil. Para achar o quê? Para achar, né, essa cesta com os pesos respectivos. Tranquilo? Aí o que você vai fazer? Beleza, já que eu sei esse padrão aqui, agora eu vou chegar em 1991 que eu vou começar a calcular, né? Chegar aqui em 1991, né? 1991 aqui, agora vamos começar a calcular agora, ó. Vamos começar a calcular. A gente chega aqui, coloca lá um punhado de gente, na época, né? 1991, viu, gente? Tô falando. Pega lá um punhado de gente, pega 30 pessoas em BH, 50 pessoas em São Paulo, 40 pessoas no Rio de Janeiro, nas demais capitais, e manda eles ficarem indo no preço, indo no supermercado, por exemplo, né, durante um mês. Do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro mês, por exemplo. Anotando os preços no papel. Hoje em dia não é assim, a gente sabe que hoje em dia é tudo eletrônico, né? Ou até mesmo em 95, 96 não era num papel, mas um ponto, né? Um ponto, um tablet que já lançava direto no sistema automático, enfim. Hoje é diferente, mas eu estou tentando colocar uma analogia passada para vocês entenderem, né, como que é o processo. Então você faz a pesquisa, né, nos principais supermercados da região, né, vários supermercados de forma aleatória também, de centro, de periferia, de bairro, né, para ver que de repente em janeiro, né, em janeiro de 1991, aqui já coloquei 91, né? Em janeiro, dia 15, que foi levantou, né, o preço do feijão, dando um exemplo do feijão. Dia 15 que levantou, o feijão estava custando, vamos supor que o feijão estava custando, hoje, vamos colocar preço de hoje, não lembro quanto era naquela época, né? Preço de hoje, R$ 15. Naquela época nem reais não era, né? R$ 15. Aí quando chegou em fevereiro, por um motivo ou outro, safra, seja o que for, falta no mercado, né? O feijão passou a custar R$ 25. Meu Deus do céu, então quer dizer que a inflação foi altíssima, saiu de 15 para 25, diria que 66,6%, né? Daqui para cá, né? Daqui para cá foi 66%. Essa foi a inflação da família que ganha até 33 salários mínimos. Não, não é. Essa aqui é a inflação do que, gente? Isso aqui é a inflação do feijão. Certo? A inflação do feijão. É o aumento de preço do feijão, que aconteceu por diversos motivos. Agora, o quanto que isso impacta no aumento do preço? Vamos supor que em janeiro aqui, ó, essa cesta de produtos,
Aquela cesta que a gente acabou de computar aqui, para comprar ela todinha, conforme o padrão de consumo da família brasileira, porque você tem, além daqueles pesos lá, né, de quanto custa, tem que também, né, qual que é o padrão de consumo. Uma família que ganha até 3 salários mínimos usa 3 quilos de feijão por mês, certo? A que ganha até 33 e assim por diante. Gasta menos proporcionalmente e assim por diante. Tá? Então tem essa questão também. Eu coloquei só valores lá, mas você também tem a quantidade. Tá? E vamos supor que para comprar todos os produtos necessários, né, para a pessoa que ter o seu padrão de consumo, você gastaria também dinheiro de hoje, não sei, a R$ 1.400. Beleza? Ora, você concorda comigo que se vamos supor que aumentou, nada mais aumentou, só o feijão. Então, em janeiro, se a pessoa queria ter o mesmo padrão de consumo, né? Em fevereiro, se a pessoa quisesse ter o mesmo exato padrão de consumo de janeiro, ela ia gastar R$ 10 a mais, né? Ia ser 1.410, beleza? 1.410. Ora, quanto que representa 10 em relação a 1.410? Aí vocês vão ver aí, que eu nem peguei aqui o Excel, nem abri o Excel. Tão mal intencionado que eu já tava. Né? Então, é bem pouco, né? Coisa mínima aqui, mas só para ter o valor exato. 10. Na verdade, aumentou, né? Então é 1.400, né? É 1.400 porque... Vamos supor... Aqui. É 1.400 aqui, né? Do que quanto que era, né? Então vocês vão ver aqui que aumentou 0,714%. Beleza? Essa foi, de repente, a inflação média no mês de fevereiro. Ou se você quiser fazer diferente também, né? Você pode pensar... isso aqui já tem em taxa, né? Aí você pode pensar em número índice. Então, 1.410, certo? Em relação a 1.400. Tranquilo? Vai dar 1,00 mais 0,714. Você pode pensar em termos de número índice também. É o que, por exemplo, começa a ensinar lá no capítulo na unidade 7. Tá? A unidade 7 fala sobre índice ou se transforma em taxa também. Beleza? Então vejam bem, olha só. Essa inflação, essa variação no preço da cesta básica desses consumidores dessa família aqui, de 0,074%, é uma média em relação a todas as famílias que ganham de 1 a 33 salários mínimos. Agora, se a família, certo? Se a família ganha exatamente, vamos supor que a família ganha exatamente, que é o salário da família, né? O salário da família. Vamos supor que ela economiza só 1.500, só R$ 100 por mês. Se ela ganha exatamente 1.500, concorda comigo que esse aumento de R$ 10 vai ter um impacto muito maior para uma outra família que ganha, por exemplo, 33 salários mínimos é muita coisa, né? Que ganha 30 mil. Ora, o que é um aumento de R$ 10 para uma família que ganha 30 mil, em comparação ao aumento de R$ 10 para uma família que ganha 1.500? Certo? E aí, por isso que você tem as divisões, né? O que aparece para você informado lá no noticiário do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, que você assistia lá. A inflação, então, aumentou 0,073%. Aumentou 0,51% esse mês comparado ao mês anterior. Já acumulado em 12 meses, né? Ou seja, nos últimos 12 meses, então em comparação ao mesmo mês do ano passado, é 5,5%. Ora, é 5,5% em relação ao quê? Se for IPCA, em relação a isso aqui, ó.
em relação à média geral baseada em uma amostra que permaneceu constante ao longo do tempo aí, de o preço médio, né, a inflação, a variação de famílias que ganham de 1 até 33 salários mínimos em 7 capitais brasileiras. Mede precisamente o que aconteceu no Brasil como um todo e para o cara que mora lá no interior de Minas Gerais? Não necessariamente. Mas é uma estimativa, mas é uma ponderação, mas é um valor a se considerar. Mede necessariamente o cara que ganha meio salário mínimo? Porque o mês salário mínimo não está incluso aqui, né? Está incluso só de 1 a 33. Não. Mede a inflação precisamente do que o cara que ganha 50 salários mínimos? Não. Certo? Mas é a metodologia que ela adotou. E a partir dessa metodologia, a partir de uma base, você faz o cálculo. Aí chegou em 2020. Vocês acham que permanece a mesma cesta de produtos? Não. Aí de tempos em tempos vai renovando esses pesos. De tempos em tempos vai renovando essa cesta de produtos. Em 91 não existia celular na conta, não é isso? Em 91 não existia curso de streaming nas contas, certo? Não existia. E tantas outras modernidades, né? Tantos outros cursos que nós tivemos ao longo desses anos. Então você vai atualizando a cesta de produtos conforme você vai ter a evolução do padrão de consumo também. Não é estático, não. Então existia a conta de TV a cabo, hoje ainda tem, né? Mas é uma conta, por exemplo, de telefone fixo, lá em 1991, alta e que impactava muito aqui na cesta desse produto. Vamos supor que a cesta de produtos ali tinha um telefone fixo, né? Naquela época, que impactava ali zero, até mais, eu acho, né? Na época era caro, eu lembro disso porque a gente tinha em casa também, né? Vocês eu acho que nem chegaram a ter telefone fixo em casa, né? Vocês são tão novos assim. Mas hoje em dia nem tem, né? Alguns têm ainda, mas hoje em dia nem tem. Aí você tinha lá, ó, 5% da conta da renda da família era telefone fixo. Hoje nem existe isso. Isso foi mudar totalmente para celular. Certo? Então, esses padrões de consumos vão mudando ao longo do tempo e as metodologias vão incorporando essas mudanças. Até hoje tem aí, Kevin. Não, pois é, eu sei que algumas casas tem ainda, mas hoje em dia nem se tem, né? Aqui, por exemplo, aqui em casa eu tinha até uns 4, 5 anos atrás eu tinha. Aí, por exemplo, na penúltima renovação, que eles queriam me enfiar telefone fixo, eu disse, não preciso disso mais não. Nem eu não lembro qual que era o meu telefone mais. Ninguém nem ligava para saber. É tudo agora WhatsApp, celular, enfim. Então, o que que acontece? Eu sei, desse jeito. Tava inútil aqui, eu peguei há 4 anos atrás, não, cancela isso aí. Ninguém me telefona mais, não. O único que telefonava era a minha avó, você acredita? Aí, depois ela aprendeu a usar o celular também, aí não telefonava mais. Então, o padrão de consumo vai mudando com o tempo. Novos produtos, novos padrões vão sendo incorporados. E essas metodologias, né, essa composição de cestas que a gente fala, dos índices de preços, são atualizados constantemente. Beleza? E como eu falei para vocês, ó, não existe só essa forma de calcular, existem outras formas de calcular. O Pedro falou aqui em casa tem. Ai, ai, ai. Pois é, só tem para dar problema então, Pedro. Sacanagem. Olha só, então assim, a FGV, para calcular o IPC, calcula desse jeito, né? Usa toda essa estratégia. É óbvio que eu devo ter perdido em algum detalhe ou outro, né? Mas a ideia geral é essa, pra vocês entenderem. Né? A inflação, beleza, inflação de quê? Como que eu mensuro a inflação? Então eu tenho que saber entender o que está acontecendo ali. No IPCA, por exemplo, do IBGE, usando essa mesma lógica, só que agora o que eles mensuram aqui é o quê? Preços no varejo também, só que agora aumentou, ó, a faixa de renda.
Aqui, ó, aqui aumentou a faixa de renda. A faixa de renda aqui agora é de 1 a 40 salários mínimos. Em quais lugares? Ó, aumentou aqui também. O IBGE tem mais poder, né? O IBGE faz isso em 11 capitais. Não é à toa que o IPCA amplo é um dos mais utilizados. Por quê? Porque considerando a população como um todo, né? Ela consegue captar uma parcela maior da população. Aqui vai até 40 salários mínimos, 11 capitais, não são só 7, certo? Continuando aqui, então. Então, o que nós temos? O INPC. O INPC é do IBGE, certo? Do IBGE, o INPC é mais para pessoas, né, para faixa de renda mais baixa, tá? O INPC ele é mais para pessoas e famílias de baixa renda. Só indivíduos de 1 até 5 salários mínimos. Não, mas Gabriel, realmente, não tem como não, meu. Tem como abranger o Brasil como todo, não. Então, efetivamente falando, isso que você vê na televisão aí, não está mensurando o índice de preço lá de Pedrinópolis, não. Que pode ser outro, certo? Cidade pequenininha aqui de Minas Gerais, não. Tá? O IBGE também aqui, no caso, ele aproveita, né? Ele aproveita tudo que a mesma pesquisa e faz o cálculo para 11 capitais também. Aliás, aqui é 11 principais regiões metropolitanas, não são só capitais não, viu? Aqui já abrangeu mais ainda. Então o NPC, ele é o cálculo da inflação mais para famílias de baixa renda. Então aqui já é 11 regiões metropolitanas, certo? Então beleza, continuando o IPA da Fundação Getúlio Vargas. Aí ó, IPA. O IPA é para um setor específico. Já não é para nós, consumidores finais. O IPA vai mensurar a variação de preços em produtos industriais no varejo. O que aumentou lá para o cara, não para nós. Tá? Industriais agrícolas atacadista no varejo. O que aumentou de preço para o cara atacadista, para o Bretas, para o Martins, enfim. Quem não, né, aumentou lá para ele, não para nós necessariamente aqui. Certo? Então, como eu falei, cada um tem uma metodologia diferente. Deixa eu só mostrar aqui, ó, esse aqui é específico de um setor, ó. O INCC também é muito famoso, vocês já devem ter ouvido falar, que é só do setor de construção civil. Vai ver o que aumentou em termos de mão de obra, materiais. Aí você vai ter toda uma descrição dos materiais. Eu lembro que eu já fiz uma consultoria uma época que eu tive que destrinchar o NCC todinho. Então, você tem esse NCC que informa para vocês aí, ó. Tem NCC que informa para vocês. Então, o NCC foi de 0,5% ao mês, considerando o mês anterior. Ou seja, esse mês, né, que fechou ele, foi 0,5%. Só que para chegar naquele valor lá, você tem um punhado de outros critérios. Eu tive que destrinchar o NCC que tinha lá o NCC aço, mão de obra, né? Óbvio, mão de obra, enfim, um punhado de item, né? E item analítico que a gente fala, que compõe o NCC. Então, que são vários outros preços de insumos para produzir uma casa, seja residencial, comercial, um prédio, estrada, mais o que? Estrada, ponte, e assim vai, meu. É muita coisa. Muita coisa que tem que ter isso aí. Beleza? Então, esses aqui são só alguns exemplos. Existem outros aqui, né? Como eu falei para vocês, não vou detalhar todos, não. A ideia básica é a mesma. O GPM, que é muito famoso, é utilizado o GPM aqui, ó. GPM é muito importante, que é a partir do GPM a maioria que tem os reajustes de contratos de aluguel, né? Mas o que vem ser o IGP? O IGP já é mais fácil calcular, né? O IGP é a composição de 30% do INCC, 60% do IPA e 30% do IPC. Aí fica mais fácil, né, de calcular. Basta já achar o que já tem, certo? E mais o que aqui? IPC da FIP. Esse aqui é calculado lá pela USP.
e ele verifica aqui, ó, isso aqui tem uma metodologia diferente, ó. Isso aqui tem uma metodologia diferente. O custo de vida, né? Custo de vida é a inflação. Aliás, custo de vida é parecido, enfim, parecido. Famílias com ganhos de 1 a 20 salários mínimos em onde? Só em São Paulo. Certo? Só em São Paulo. E ele vai mensurar o quê? Habitação, alimentação, transporte, despesas pessoais, com higiene, assim por diante, saúde, vestuário e educação. Então, o que uma família típica aí brasileira, no caso aí São Paulina, né? Paulista, na verdade. Um colega meu mudou para São Paulo agora, ele é corintiano roxo. Eu falei, agora você virou São Paulino, né? Mudou para São Paulo. Quis me bater, é paulista, né? Então, média aí, qual que é a variação de preço em relação à habitação? O que que é habitação? Preço de aluguel, né? E assim vai. O que que compõe o item habitação? Alimentação, né? Qual que é o padrão de consumo? Então aqui não está incluso caviar não, por exemplo, né? Porque família de 1 a 20 salários mínimos deve alimentar com caviar, certo? De 1 a 20 salários mínimos vai ter o que? Que sorvete, eu acho que tem. Mas o que? Arroz, feijão, cenoura, beterraba e assim vai, certo? Então caviar não está composto na alimentação aqui não, que é de 1 a 20 salários mínimos. Primeiro você faz um estudo para saber qual que é o padrão de consumo, qual que é o padrão de alimentação dessas famílias, da família típica paulista, que ganha até 20 salários mínimos, certo? Transporte, certo? Despesas pessoais, higiene, assim por diante, né? Saúde, vestuário e lá. Então aqui não, né? Ganha 20 salários mínimos, não vai comprar lá um Jaguar, um carro, não, né? Então, enfim, essa que é a ideia, tá? E o GPM, né, que eu já comentei e pronto. Então, eu peguei qualquer página aqui, viu, gente? A primeira que veio aqui, porque você tem muita coisa aqui, ó. Explica aqui, ó, quais os principais índices de inflação brasileiros. Aí eu peguei aqui o primeiro que vem, mas é porque é muito tranquilo, né? É um conteúdo muito maduro, o que vem a ser, enfim, não tem muito erro, não. Você entra lá e nas páginas aí consegue perceber o que que é, enfim. Não precisamos, o que eu tô falando é o seguinte, para o nosso propósito aqui, que eu queria só mostrar para vocês, não precisamos mais que isso. Vocês vão estudar isso aí a fundo, é óbvio. Vocês vão estudar isso aí a fundo, tá? É só na sequência aqui, aí beleza, aqui lá geralmente é dado como, gente? É dado como no índice de preços, viu? Isso aqui é dado na forma do índice de preço. Lembra lá que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Então quer dizer que a nossa continha lá foi o seguinte, ó. No exemplo que eu acabei com vocês, opa, aí não, é. Aí esse negócio é grosso demais. No exemplo que eu trabalhei com vocês, por exemplo, lá em 1991. Então lá, quando a gente começou a construir o índice, a gente viu, né, qual que é a cesta de produtos dessas famílias, né? A cesta. E vimos que essa cesta, ela custava lá naquela época, o dinheiro de hoje, R$ 1.400, ok? Mas para facilitar minha vida, né, para ser independente de escala, eu transformei esses R$ 1.400, 1.400 dividido por 1.400, transformei em 100, base 100. Então é comum você ter esses índices inferidos na base 100. Então quer dizer que em maio de 1991, o INPC, sei lá, o IPCA, não sei qual que é esse índice aqui, certo? Em maio de 1991, também não sei se é 91 não, viu, gente? Exemplo. Alguns a base é 97, outros a base é 2000, certo? Em maio de 91, ele começou em 100. Ele começou em 100, certo? Então, o que aconteceu? Ora, para comprar esses produtos em maio de 91, eu custava 1.500, 1.400, mas eu transformei 1.400 para 100. É aquilo que eu falei para vocês, né? A base 1.400 vai ser sempre a mesma. Então quer dizer que no outro mês de fevereiro, no nosso exemplo, foi para 1.410. Então é 1.410 dividido por 1.400, aumentou, a gente viu lá, né? Que é 1,0000714, se não me engano. É justamente isso, ó. Foi para 0,114, que ó, isso significa variar 0,714% no período.
Mesma coisa aqui, ó. Saiu de 100 para quanto? 101,26. Então quer dizer que a inflação aqui foi quanto? 1,26% ao mês. Beleza? Então é muito comum você ir lá coletar os índices e ter esses índices em índice mesmo. Porque você pode ter o índice em taxa também, né? Taxa é a variação do índice e índice é o valor em nível, do jeito que você coletou. Tá? Então quando a gente compara aqui, por exemplo, ó, eu quero comparar 2 anos. Deixa eu comparar aqui, 2 anos. Maio de, vamos supor, 91, como eu falei para vocês, né? 1991. Aqui é ano zero, porque não deu ano qualquer. E aí a gente chegou aqui em 1992, 93. 93. Beleza? Ora, essa mesma cesta de produtos que eu computei aqui no começo, eu quero saber quanto que custava ela 2 anos depois aqui. Vamos supor que nesse período aqui não teve alteração de padrão de consumo, não teve a composição de preços. A empresa aqui, no caso, vamos supor que é a FGV. A FGV não fez um estudo para entender se teve padrão de consumo, mudança de padrão de consumo ou não. Ela geralmente faz lá de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, vamos supor. Concordo comigo que isso é uma pesquisa que custa, né? Dinheiro, gasta muito. Não tem como ela ficar fazendo, computando e deixar uma pesquisa contínua para saber qual que é o padrão de consumo mês a mês. Não tem como. Ano a ano. É uma pesquisa muito cara você fazer isso de ano em ano. De tempos em tempos ela começa a estudar, monitorar. É óbvio, né? Que tem dentro das agências lá, você tem pessoas que ficam monitorando isso. Então fica monitorando a necessidade de fazer um novo estudo para ver se mudou ou não o padrão de consumo. Mas não é algo que se faz recorrentemente. Então vamos supor que daqui para cá não fez nenhum estudo de padrão de consumo, se teve mudança ou não. Dessas famílias aqui de 1 a 33 salários mínimos. É a mesma. A cesta é a mesma. Mesmo que não seja, viu, gente? O fato de mudar o padrão de consumo, mudar a composição dos pesos, mudar, né, os produtos que formam a cesta, não invalida a comparação, não, viu? Não invalida, não. Tá? Isso acontece. O padrão de consumo de 1967 não é o mesmo de hoje. Mesmo assim, os índices são comparáveis. Porque você está avaliando o quê? Você não está avaliando preços do produto em si. Você está avaliando a alteração de preços do impacto na renda das pessoas. Tá? Então, assim, não tem importância o fato do padrão de consumo 97 ser um e hoje outro não. Então, assim, quando você variou lá de 100 para 154,90 e 65, significa aqui que a variação, né, daqui para cá, essa variação em 2 anos, é 54,165% no período, né? Em 2 anos. 2 anos. É a média de 2, divide por 2. Beleza. Você quer fazer essas continhas de padeiro, né? Então, 55, 25, 26, mais ou menos 27% ao ano. Ao mês, mais ou menos 2% ao mês. Não é mais ou menos, né? Enfim. Mas aí você tem esses índices aí, no mínimo, viu, gente? Mensais, esses valores aí. Faz muito sentido você ficar pensando em inflação dia a dia, por exemplo. Certo? Não faz muito sentido. Beleza. Aqui na prática, aqui, eu vou ver um negócio com vocês aqui na prática. Então, isso aqui é um exemplo, né, desse índice. Como calcular, eu acabei de falar, né? Então, aqui, ó, pegou aqui ele na base 100 em um ano. Na base 100, fica fácil de calcular quando é na base 100, né, gente? Porque qualquer coisa acima de 100, tira 100 é a porcentagem, certo? E deixa eu mostrar aqui. Aí você transforma aquilo lá muitas vezes, né? O índice, que é um número índice, base 100, base 1000, base 1, se transforma em taxa, que é a variação. Foi o que foi feito. Aqui tem essas formas aqui, né, gente? Mas assim, cá entre nós, viu? Precisa ficar decorando essas formas, não. É aquele raciocínio que eu ensinei aqui. Ó. Aqui, ó. Ele quer comparar, quer saber qual que foi a inflação entre maio de 2000... 2000 não, né? Do ano 2 aqui. E outubro do ano 0. Qual que é a ideia? Professor, mas outubro do ano 0 não é 100, fica difícil. Beleza, não dá para fazer de cabeça, mas... Só a gente olhar aqui, ó. Não dá pra fazer de cabeça, mas continha simples a gente faz, ó. Outubro, né? Do ano X1, tá aqui.
O índice era esse aqui em outubro de ano X1. O que é 137,64? 137,64 é o preço para comprar os produtos dessa cesta que foi construída aqui, ó. Beleza? 137,64. Aí passaram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Eu quero saber qual que é o preço dessa mesma cesta que foi construída aqui. A base é a mesma, o período é o mesmo. Aqui, ó, construída aqui que foi 100. Ora, então saiu de 137 para 154, belezinha. Qual que é a variação de 137 para 154? Você pode fazer assim, ó, um menos o outro e divide pela base, se você quiser. Variação proporcional, tá? Ou, como é muito mais comum, você fazer o que a gente fez aqui, ó. Um divide pelo outro, aí você tem um número índice, né? Você tem um outro número índice que aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, então. Você tem um número índice. 154 dividido por 137,64. 1,1237. Agora nem precisa, né, gente? Nem precisa já continuar aí para você saber quantos por cento que aumentou, né? De outubro do ano X1 para maio do ano X2. Você quer saber em porcentagem? 12,35%. Nesse período. Você quer atualizar um preço? Certo? Você quer atualizar um preço. Um preço que custava, um produto que custava, aí você quer achar uma média, né? Um produto que custava R$ 135 há 7 meses atrás, dado que ele variou de preço em termos médios, igual os outros da própria cesta de produtos que foi confeccionado a estimativa, dado que ele custava R$ 136 há 7 meses atrás, hoje vai custar quanto? Ora, hoje vai custar, deixa eu atualizar aqui, hoje vai custar 136 vezes 1,12. 136 fica ruim, né? Ficou quase 164, né? Mas aí é idiotice, né? Falar 136. Um produto, sei lá, um produto que custava R$ 80. Então, R$ 80 vezes 1,1235. Esse é o novo preço dele. Ou você quer fazer o contrário. O que é mais comum, o que é muito comum também, você quer deflacionar o índice. Quando você faz isso aqui, você está inflacionando o valor. Está multiplicando. Certo? Está multiplicando aqui. Ó. Você está inflacionando o valor. Muitas vezes você quer fazer o contrário. Muitas vezes você quer pegar, por exemplo, é comum, viu, gente, em pesquisa, enfim, fazendo análise econômica, financeira, você está pegando e usando os valores de 10 anos atrás, 20 anos atrás, você tem que atualizar eles para dinheiro de hoje. Ou ao contrário, você tem que usar um deflator para transformar dinheiro de hoje a dinheiro de 20 anos atrás. É muito comum isso. Então, dado que um produto custa hoje R$ 310, sob a hipótese que esse produto, né, sofreu alterações conforme todos os outros produtos dessa cesta básica que eu utilizei para estimar essa variação de preço, vamos supor 12,35% nesse mesmo período de 7 meses, ele custaria quanto há 7 meses atrás? 310 dividido por 112,35. Então, o preço desse produto há 7 meses atrás vai ser o quê? Deixa eu pegar aqui. Vai ser 310 que divide 112,35. Opa. Peraí. 112,35. 275,92. Eu posso inferir que há 7 meses atrás, esse produto aqui custava 272,92. 75, gente. 75. Certo? Então, geralmente é assim que a gente faz. A gente divide, o número índice, o valor
valor do índice no período pelo período corrente. Aí você tem o deflator ou inflator do cálculo. Aqui tem as melhores. Vou mostrar aqui um exemplo real para vocês. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um. Aí então aqui mostra, né, esse exemplo, tal. Aí transforma em taxa, como eu falei para vocês. A 12, isso aqui estava na cara, né, qual que é a porcentagem, é só tirar um. Por quê? Porque eu já ensinei para vocês como tem que fazer operação com taxa, né? Mas abaixo a gente vai ter mais coisa ainda. Certo? Isso aí. Aí aqui temos um exemplo baseado. Eu quero pegar um baseado, suponho. Aqui tem um exemplo, né? Que usa para você corrigir dívidas. Ó, você tem uma dívida de 5 mil e vai ser pago depois de 60 dias corrigido. Qual que é a inflação desse período? A inflação foi 32,39%. Só corrigir 5 mil por 2,39% a mais. Então multiplica por 1,032,0239. Certo? Então 5 mil depois de 60 dias equivale a 5.119,50 depois de 60 dias. Certo? Então é isso que está mostrando aqui. Agora, essa questão aqui, ó, foi o que a gente. Vocês vão ver vídeos aí, eu vou fazer uma leva de exercício com vocês aí na sexta, né? Vocês vão dar uma olhada aí. É o que a gente mais trabalha. Então, isso aqui que é a função básica, ó. Eu trabalho mais com vocês essa questão aqui porque a questão da inflação, né? A questão da inflação, vocês já estudam bastante aí na economia. Então vocês vão ver aí nos nossos vídeos, tanto lá, por exemplo, no Moodle, como eu mostrei para vocês essa fórmula, o I aparente, tá? Nada mais é do que ICM aqui é correção monetária, viu? Correção monetária, e aqui é aparente, viu? Aparente ou nominal, aqui também é o mesmo nominal, viu? Beleza? Ou simplesmente I. Tá? Aqui é só I. Muitas vezes só I. Tranquilo? CM aqui é muitas vezes F, viu? F de quê? De inflação. Beleza? E R geralmente é R mesmo, de real. Certo? Então, tenham isso em mente. Então, é essa fórmula aqui que eu discuto para vocês no vídeo do Moodle. Eu falei para vocês lá que não ia discutir muito a inflação, porque vocês aprenderam aprender isso ao longo do curso, né? Mas eu resolvi dar uma atenção maior aqui, porque eu já tenho muitos vídeos gravados de muitos exercícios sobre isso. Aí eu vou postar para vocês, vocês dão uma olhada lá que o conteúdo é bem tranquilo, os cálculos são mais simples, enfim. Então por isso que eu dei essa atenção maior agora. Então essa é a fórmula, né? Então para você aplicar essa fórmula aqui, você tem que lembrar dessa relação sempre, né? 1 mais o I nominal é igual a 1 mais o IF, que eu chamo de inflação, que multiplica 1 mais o I real. Beleza? Lembrar disso aqui. Essa fórmula resolve tudo. E essa fórmula aqui está condizente com aquilo que eu já comentei com vocês sempre. Olha só, vou colocar aqui em vermelho para vocês verem. Ó. Eu quero achar o I. Levo o 1 para lá, né? Então você tem aqui, ó. O I é igual a operou, somou a taxa aqui dentro, ó, 1 mais IF, 1 mais I real, menos 1. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Está acontecendo aqui que eu falei para vocês. Fazer operação com taxa, sempre soma uma taxa, que somando uma taxa aqui, somando uma taxa aqui, e para achar o valor, tira 1 da taxa. Lembra que eu falei isso para vocês? Lembre sempre disso, gente. Fazer operação com taxa, soma 1, faz a continha, ou seja, somei 1, multipliquei, fiz a continha, aí depois vai achar o resultado final, tira 1. Tá aqui. Para fazer operação com taxa sempre é assim. Então, dentro desse contexto, saber o que é a taxa aparente, barra nominal, taxa de inflação, né, ou correção monetária, com taxa real, é o que eu dedico mais aos exercícios que vocês vão ver nos vídeos. Já viram alguns lá no Moodle, né?
Eu trabalho melhor essa fórmula lá no Moodle e eu vou postar mais ainda para vocês hoje, outros, e também na aula de sexta também vai ter mais, certo? Por que isso aqui? Deixa eu ver, tem uma coisa aqui que é abaixo que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês? Ah, aqui é baseado, aqui é fácil. Aqui eu já fiz essa conta para vocês. Lembra daquela tabela lá, né? Calcula o índice da taxa de correção monetária entre os meses de maio e junho do ano X1. Então, basta a gente olhar lá, né? Vamos voltar lá. Maio e junho eu mostrei para vocês, né? Qual que é a taxa de inflação aqui? Aí é fácil, né, gente? Maio e junho. Aí é fácil mais dar conta. Ó, 100, né? 100, 101 e 26. Ó. Como a base é 100, a variação percentual em relação a 100 é a variação de 100 para 101 e 26 e pronto, é 1,26%. Então, aí não tem graça não, de tão fácil, né? Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês se vocês tiverem que fazer isso na prática, no dia a dia. Tá? Deixa eu ter um exemplo aqui que eu queria ver com vocês, quer ver? É só qualquer número, só pra gente treinar mesmo, quer ver? Aqui, ó, pronto. Vamos supor, é esse aqui, ó. Deixa eu... aqui, ó. Vamos supor que a gente está fazendo essa análise do ano 2020 para 2021, tá? Então, é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Vamos supor que a gente tem que fazer isso. Vamos ver na prática como a gente faz isso. Corrija monetariamente, né? 1.500. Aí vocês trocam aí. Vamos fazer isso na prática. Quero olhar que a tabela lá não. De maio, vamos supor, de maio de 2020 para março de 2021. Beleza? Corrija monetariamente 1.500 de maio de 2020 para março de 2021. Como vocês fariam isso? Esquece isso aqui o cara olhou lá na tabela, né? Eu não quero olhar na tabela. Eu quero que vocês agora. Vamos supor que para os meus fins, o melhor índice é o IPCA. Ah, professor, como assim o melhor índice é o IPCA? Ora, ué. Não é à toa que existem diversos índices. Você vai usar qual? Aquele que se adequa melhor aos seus objetivos. Vamos supor que agora, nesse caso especificamente, eu estou aqui, eu quero saber uma estimativa média de uma renda de um trabalhador, por exemplo, que ganha R$ 1.500, que trabalha numa capital brasileira. A gente viu lá que o IPCA abrange 11 capitais brasileiras, 11 regiões metropolitanas, se não me engano, né, no Brasil. Então eu vi lá, vi qual era a metodologia de cada índice, vi o que cada um compõe e percebi que parece que para meus fins o IPCA é melhor. Se você quisesse corrigir qual que era a variação de preço no setor de siderurgia, você tem que desdobrar lá o índice do IGPM, sei lá, o índice CC, certo? Então, assim, cada índice com papéis diferentes e mensuram propostas diferentes. Tudo bem que a ideia é sempre mensurar a variação de preço, mas cada um você tem cestas diferentes compondo aquele índice. Então, dependendo do seu objetivo, um vai ser mais adequado que o outro. Vamos supor que é o IPCA. O que vocês fariam aqui? Vocês fariam? Aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer o IPCA, né, gente? Então vamos lá primeiro. Vamos lá conhecer o IPCA. Então vamos aqui. Aqui eu vou ter que pagar, né? Não adianta não. Tem que apagar porque senão não dá. É maio. Só lembrando. Vou aproveitar para beber uma água aqui. Vamos beber água aqui porque minha garganta tá doendo. Maio de
2020 a março de 2021, né? Vamos lá. Você comparando com o PCA. Então, um site que eu gosto muito de usar para pegar dados macroeconômicos, não sei se você já conhece, é o IPEA Data, certo? A IPEA Data tem muita coisa, né? Aí dividido aqui para dados macroeconômicos, regional, social, tá aqui, ó, metadados, né? As fontes, né? Se é do IBGE, do Banco Central e assim por diante, certo? Dentro de macroeconômico, né? Macroeconômico, regional e social. Dentro de macroeconômico tem os temas, né? Comércio exterior, finanças públicas, assim, e nossa, é coisa demais a conta. Se a gente quiser a parte de periodicidades também, diária, mensal, assim por diante, enfim. Então você pode procurar aqui bonitinho, né? Onde que cada um se adequa. Mas é óbvio que, graças a Deus, tem aqui, né? Tem uma pesquisa aqui que me ajuda. Vamos supor que eu quero saber qual que é, né? IPCA, que eu vou pesquisar. Eu coloco IPCA. Olha só, deve ser isso aqui, ó. A porcentagem ao ano. Não, de 1920. Aqui, ó. Porcentagem ao ano. Pá. Cadê? Ao ano, né? O que eu quero, de 1980 a 2020, não. E também tá o ano. Essa série que eu quero é o ano. Isso aqui, 15, eu acho que é todo mês. É tudo 15, né? Todo dia 15, se não me engano. Aqui, ó, que eu falei pra vocês, gente, ó. IPCA só segregado em alimentos e bebidas. IPCA segregado em artigo de residência. Comunicação. Despesas pessoais. Educação, leitura e papelaria, assim por diante. Tá? Além disso aqui, no alimento tem outras segregações aqui, que muitas vezes eles não deixam público, né? Isso aqui, o que a gente vai usar é isso aqui, ó. Vamos usar o geral. Beleza? O geral. Então, tem mais coisa aqui, ó, se a gente quisesse. Ó, tem habitação, núcleo, ixi, é núcleo por exclusão, núcleo é a família capaz, né? Preços livres, bens duráveis, assim por diante. Tem mais coisa aqui. Vamos usar o geral mensal aqui, ó. Ó, até agora o último é julho. Então vamos usar aqui. Já vai me dar mensal. Ó, já vai dar variação mensal, viu, gente? Já vai dar variação mensal. Talvez se eu te pegasse um índice seria mais fácil para mim. Mas vamos construir o índice nosso mesmo. Por que não? Variação mensal de 1980 até agora, né? Então eu nem preciso disso, né? Nem preciso. Preciso só de maio até março, né? Mais uma vez. Professor esquecido, viu? Maio a março, isso. Maio a março. Então, vamos lá pegar aqui, ó. Então, vou entrar nesse PCA geral aqui. Aqui tem os valores, mas eu quero. Se eu quiser, posso olhar aqui também, né? Já tá aqui. Vai facilitar minha vida, né, meu? Aqui, lá no final. Vamos tirar disso aqui mesmo, quer ver? Cadê? Não tem como a gente filtrar isso aqui, não? Cadê? Só nas séries históricas você tem como filtrar. Eu acho que só nas séries históricas, né? Tá. Aqui tem os filtros, será? Operar. Tem. Tá. Se eu quisesse calcular aqui a frequência, aqui já no calcular você pode mudar a frequência também, né? Pode mudar a frequência e você pode transformar. É acumulado, ó. Isso aqui seria legal. Calcular o acumulado. Ah, tá. Isso aqui, a variação, enfim. Isso aqui. Essa aqui especificamente não. Essa aqui não dá para fazer. Enfim, tem que saber. Aqui mostra também, né? Como que a gente comentou lá em cima, que o jeito que é construído o índice. E vamos pegar os valores que estão aqui, então, lá embaixo. Pegar esses valores aqui e saber como compõe, então. Eu quero saber de maio aqui, ó. De maio de 2020 até março de 2021. Aí vocês sabem, né, gente? Como importar isso aqui para planilha. Eu aqui não vou preocupar com isso, não. É contra copiar aqui e jogar aqui no Excel. É só para isso que eu quero. Vamos aprender a fazer isso aqui, ó, no meu caso aqui, ó. A minha intenção, ó, só que lembrando o seguinte, vocês estão vendo aí, não estão?
né? Lembrando o seguinte, ó. Isso aqui é variação ao mês. Viu? Agora aqui o Pablo vai construir um índice, ó. Então o que acontece, gente? Isso aqui já é porcentagem, viu? Isso aqui já é porcentagem. É óbvio que essa informação tem como eu saber de mais direto, né, gente? É óbvio. Tem como saber direto. Basta você pesquisar direito lá no IPEA Data. Tem como você tirar isso aqui de forma mais automática, mais calculada e tal. Mas o que eu tô falando é o seguinte, ó. Isso aqui já é porcentagem, né? Se já é porcentagem, você tinha algo que custava 100 aqui, depois de um mês, ele passou a custar 100,26, certo? Tranquilo? Então, usando esse aqui eu vou perder, né? Eu vou usar a base de maio de 2020 como base. E aí, o que custava 126 e tudo que custava 126 no mês anterior, teve um aumento de 0,36. Então vai custar quanto? 126 mais 36? Não. É tudo multiplicativo, né? É o 1 que multiplica, né, mais 0,00036 que multiplica aquele 126, certo? Você vai acumulando. Tranquilo? Você vai acumulando. Então a gente pode usar, por exemplo, como base, sempre 100, né? E depois que cresceu de 100 até aqui, a diferença é a porcentagem. Uma continha de padeiro também não tem importância. Você podia fazer essa continha aqui, ó, de padeiro. Você vai ver que vai dar parecido, ó. Pode pegar aqui, ó, igual a soma. Poderia pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Eu tô considerando que maio de 2020, já que eu não peguei esse valor, né? É do começo do período. Vamos colocar isso aqui no começo do período também. Ó, 6,26. Então eu já sei que vai ser mais ou menos 6,26% de inflação ao longo desse período aí. Certo? Vai ser mais ou menos 6,26. Mas o correto mesmo, é que essas taxas são multiplicativas, viu, gente? É multiplicativa. É essa multiplicada por essa, por essa, por essa, por essa. O que eu tô falando? Tô falando o seguinte, ó. Tô falando que vamos transformar isso aqui, né, na operação 1 mais. Já que isso aí tá em porcentagem, vamos pegar esse valor aqui e dividir por 100. Tá. Beleza? Então vou pegar aqui tudo somei 1. Tudo aqui eu somei 1. Tranquilo? Tudo somei 1. Agora eu vou multiplicar isso aqui tudo. E depois tirar 1. Ó, vou pegar isso aqui. Tem aí tem, aqui eu acho que aqui acho que multi que tem também. Multiplicar tudinho isso aqui. Viu? Vai dar algo por cima, mas não é bem por isso não. E vou tirar 1 aqui, ó. Menos 1. Certo? Porcentagem. Então é um pouquinho mais do que eu imaginava. A continha de padeira que a gente sabe é somar, mas as taxas são multiplicativas. É uma sobre a outra. Então o correto é mesmo 6,43% no período. Esse período não deu um ano não, né? Em 10 meses, né? Período. 6,36, 63, 6,43% nesse período. Então veja o que eu fiz aqui, ó. Fui lá no IPEA, peguei qual que era a inflação mês a mês. Poderia, não achei lá, poderia ter pegado em índice, em que aqui é 100, aí ele ia calcular automático para mim aqui e fosse 106 e 43. Ele poderia ter calculado isso para mim automático, viu? Só que eu não tive tempo de procurar lá, certo? Como fazer isso. Porque minha preocupação não era essa. Então fiz esse cálculo. Calculei lá, cálculo não, fiz essa coleta, coletei lá. E agora eu vou achar qual que foi a inflação ao longo do período. O que eu fiz aqui? Fui acumulando a taxa de termos multiplicativos e não em termos aditivos. Então a taxa desse mês multiplicada com essa taxa desse mês, multiplicada com essa taxa desse mês, multiplicada com essa taxa desse mês e assim por diante. Só que para fazer a operação com taxa, eu tenho que primeiro, olha só o que eu fiz aqui, ó, cada um aqui. Primeiro que eu peguei 1 mais a taxa do mês, mais a taxa desse mês, beleza? Depois da mesma coisa e fui multiplicando pela outra, ó.
E assim foi. Foi multiplicando. Beleza? Foi multiplicando. Aí depois eu tive um resultado aqui, né? Multipliquei tudo. Aí depois eu tirei o 1. Somei o 1 em cada uma das taxas. Cada uma das taxas aqui eu somei 1. Deixa eu melhorar isso aqui, senão tá bom. Professor, Oi. eu perdi essa diretiva no quadrado. Eu não entendi muito bem como encontrar a taxa. Quem que falou aí? Ô Pedro, né? Encontrar a taxa e a. Vai lá, encontrar a taxa, que valor aqui? Me fala aí. Esse valor 0,99, por exemplo. Ah, tá. Tá, esse aqui, tá, vamos lá. Então vamos contextualizar aqui melhor. Show. Tem o 0, Uhum. 0,99. Vamos contextualizar primeiro aqui. Hein, Pedro, você sabe que essas taxas aqui eu fui lá no site do IPEA Data e peguei, né? Sim, sim. Sim, então eu fui lá no site do IPEA Data e peguei. São taxas de inflação mês a mês. Sim? Certo. Calculada pelo IPCA. Tranquilo? IPCA geral. Ok? Já está em taxa, beleza? Já é uma variação. Certo? Beleza? Então a primeira coisa que de repente você pode pegar e querer fazer, né, ao calcular, ao eu te pedir, né, qual que é a inflação de todo esse período aqui? Aqui deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses. Na verdade, 11 meses mesmo? 3, 6, né? Isso, 11 meses, certo? 11 meses. Talvez você de repente é muito tentado de falar assim, a inflação é fácil, né? É só pegar aqui e somar, né? Vamos pegar e somar. Essa é a inflação do período. 6,26. Já está em porcentagem, né? Já está em porcentagem, 6,26. Só que não é bem assim, não. Não é assim que faz a conta direitinho, não. Certo? Pode ser que para pequenas diferenças não vai fazer diferença em termos práticos. A diferença é muito pouca. Mas para grandes diferenças, isso dá né? Os resultados são bem discrepantes. Certo? Para grandes diferenças. O que eu estou falando? Se os valores fossem aqui 11%, 12%, 15%, 20%, aí poderia ser uma diferença grande, beleza? Como a porcentagem aqui é baixa, você vai ver que os valores são parecidos, mas não são. Por quê? Porque o correto é você pegar cada taxa, é você pegar aqui, ó. O correto é você pegar. Já tá em taxa, não tá? Eu pegar essa taxa mais ela, tranquilo? E pegar a outra e ir multiplicando. 1 mais i e ir multiplicando, e assim por diante. 1 mais i e ir multiplicando, assim por diante. E assim por diante. Até a última lá, 1 mais i. Esse é um produtório aqui, né? Vai multiplicando. Então, vamos colocar aqui na linha que é mais fácil. 1 mais i. Vamos colocar certinho. De maio de 2020, né? 5 do 20, que multiplica 1 mais i junho de 20 e assim por diante. Tudo multiplica, 1 mais i, aí é maio, né, de 21. Maio não, março. Maio de 21. Beleza? Só que aí você tem que lembrar o seguinte, né? Isso aqui já está em porcentagem. Aí para eu colocar aqui, ela tem que ir na numeral. Então eu peguei 0, né? Aqui é menos, né? 0,38, dividi por 100. Tá? Por quê? Porque aqui está em taxa, eu tenho que ir na forma unitária aqui. Então eu peguei e transformei esse valor aqui de 1 mais, aí é menos aqui, né? Menos 0,38 dividido por 100. Beleza? Multipliquei pelo anterior, assim vai. Foi o que eu tinha feito ali aquela hora. Vamos pagar aqui tudo. Aqui, ó. Beleza, Pedro, tá bom. É aquilo que eu ensinei para vocês. Para fazer operação com taxa, soma um, faz a conta,
tira 1. É o que vai acontecer aqui agora, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o 1, somar a taxa, só que essa taxa está em porcentagem. Ela tem que entrar na forma unitária, então divide por 100. Beleza? Ok. Beleza, aí eu vou achar para todo mundo, né? Todo mundo, beleza? Ok? Só que agora eu tenho que multiplicar. Certo? Tem que multiplicar. Vou multiplicar agora por a função multi. Tem a função multi aqui. Então, isso aqui é o produtório, não é o somatório, não. O produtório, beleza? Produtório. Aí que está em porcentagem, que sai em porcentagem, né? Mas aqui, deixa eu tirar o porcentagem aqui. Produtório. Colocar em número mesmo. O produtório foi 1.0643. Mas lembra que eu falei, né? Você somou 1 a tudo, agora você vai tirar 1. Você vai tirar 1 aqui, ó. Dá menos 1. Ó. Menos 1. 6, né? Aí tá na forma decimal, na forma unitária. 0.0643. Que equivale, vou colocar na forma porcentagem para vocês aqui, ó. Porcentagem. Que equivale, como a gente já sabia, 6,43% ao mês. Mês não, nesse período, né? Aqui foi no período de 11 meses. Não vou colocar ao ano, porque são 11 meses. No período. Isso significa o quê, gente? Isso significa isso aqui, ó. Que 1.500, tá? 1.500 aqui, ó. Corrigir monetariamente é a mesma coisa de pegar 1.500 que multiplica 1,0643. Vai dar quanto? Deixa eu colocar aqui. Esse valor aqui, né? Vamos lá, deixa eu... 1.500 que multiplica... Eu tirei 1, deixa eu colocar 1 de novo. 1.596,44. 1.596,44. 1.596,44. Então essa que é a resposta. Falou, Samara. Até mais. Abraço. Eu terminei aqui agora também. Terminando. É só isso que eu queria terminar com vocês. Então é isso, gente. Na prática é isso que a gente faz. A gente pega o índice de inflação lá. Muitas vezes esse índice vai ser em taxa. Você tem que lembrar disso. Vai ser taxa ao mês, taxa ao ano. Você tem que fazer a conversão. Ou vai vir em índice, né? O índice você pode mudar a base, viu? Lá no próprio IPEA tem como você mudar a base. Eu quero que a base seja a partir da data que eu estou calculando. Você transforma a base como se fosse maio de 2020. Tem como você calcular. Aí a conta já sai automática para você, entendeu? E aí depois você faz a conversão, multiplicando. Nesse caso aqui é um caso de você inflar, né, o valor. E muitas vezes você quer saber, né, a deflação. Você vai calcular dividindo em vez de multiplicar pelo índice. Certo? Então é assim que faz. Como eu falei para vocês, essa parte aqui eu não dou tanta atenção assim. Porque vocês têm um curso só para isso, enfim. Aqui, ó. Depois aqui é a parte de deflação, né? Em vez de você multiplicar igual que a gente fez lá, você vai dividir aqui, ó. Tá? Então você vai dividir, enfim. Não tem muita... Não tem muita... diferença, não. Enfim. Não tem nenhum segredo a mais, não. Essa parte aqui é a que eu não trabalho com vocês, porque é a aplicação dentro do sistema de amortização que eu não dei ainda, né? É onde eu quero mudar essa anuidade para o final, deixar lá no final mesmo. Porque aqui eu não posso trabalhar com vocês isso aqui, ó, porque eu não dei o conteúdo ainda de sistema de informação, mas vocês podem ver que é bem tranquilo, é básico aqui também, então nem mexo não. E é isso aí. Aí financiamento, aí tem exemplos de financiamentos aqui. Não tem como eu dar para vocês, porque isso aqui não foi selecionado ainda, vai ser selecionado só na unidade 7. Certo? Que é sistema de amortização. Beleza. É isso aí, gente. Então, contextualizando. O semestre passado eu concentrei mais no cálculo das taxas, focando muito
Na fórmula, 1 mais I igual a 1 mais IF, que é a taxa de inflação, que multiplica 1 mais IR. Então, nós temos diversos exercícios para isso, que eu vou postar. E hoje eu mostrei para vocês na questão mais do número índice, né? Como computar o número índice, de onde que vem o cálculo do número do índice de inflação, enfim, certo? Ou seja, o foco foi mais, né, de onde que vem essa taxa aqui, né? Que é a taxa de inflação. Como que se calcula? É como calcular inflação. Beleza? Até mais, Bernardo. Um abraço. Mas terminamos, gente. Terminamos. Era só isso mesmo. Esse que é o resumo. E é isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Acabou que eu consegui enrolar vocês até 18h33, né? Achei que ia terminar mais cedo, mas não. Foi isso aí. É isso mesmo que eu teria que falar. Terminamos por hoje. Até mais, Ana Laura.